aula, então. Bom dia para quem nos assiste na gravação depois. Vamos abrir, então, nosso planejamento. Dia 15 de setembro. A gente pode dizer que a gente está, sim, chegando na metade do semestre, né? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso planejamento. Estamos aqui. Já passamos pela primeira etapa da disciplina, que é a parte toda de engenharia de requisitos, né? Que vocês apresentaram muito bem na segunda. Pretendo até domingo estar liberando as notas, tá bom? Tentar. Tem bastante coisa para me fazer, mas eu vou tentar. A gente está começando, então, hoje, a unidade 3, que são os processos de desenvolvimento de software. Temos mais um feriado na segunda. Então, a gente vai trabalhar processo de desenvolvimento de software hoje. Hoje a gente vai ter, assim, um conceito geral desses processos, tá? Aí, aula que vem, vamos fazer a certificação ágil, tá? A ideia aqui é a gente tirar a certificação. Quem conseguir a certificação, eu vou dar 1 ponto no trabalho T2. Interessou? Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar todo mundo tirar a certificação. E no dia... Deixa eu ver que eu vou dar aqui. Acho que funcionou super bem na outra turma também, Gabi, de gerenciamento de projetos. O pessoal gostou bastante da certificação. E a gente vai começar daí no dia 29 o trabalho T2. O trabalho T2 é um trabalho menor, tá? Não dá tanto trabalho como o trabalho de engenharia de software. Qual é o meu objetivo com o trabalho T2? Que vocês possam ter conhecimento do maior número possível de processos de desenvolvimento de software. Tá? Porque a gente tem muito processo de desenvolvimento de software. Então, a ideia é que a gente possa aí estar estudando, tentando estudar o máximo possível, tá? Aí, no dia 6, a gente começa a unidade 4, que é a gente entra na parte mais de gerenciamento de projetos mesmo. A gente vai escolher um projeto e a gente vai trabalhar nesse plano de gerenciamento de projeto, que daí é a nossa unidade 4. Muito bem, então. Dúvidas aqui, pessoal? Então, tá. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos começar, então. Aqui, o nosso maior desafio vai ser entender o que é realmente um processo, tá? Então, vamos lá. Processo de desenvolvimento de software. Para a gente poder entender tudo que está envolvido dentro dos processos de desenvolvimento de software, é muito importante a gente voltar de novo naquela aula e identificar lá no início, né, que a gente viu lá alguns dos conceitos iniciais de engenharia de software e entender bem quais são as atividades genéricas, tá? Então, sempre que a gente for desenvolver um software, a gente vai ter, no mínimo, uma especificação, um desenvolvimento, uma validação e uma evolução. Tá? Então, essas são as atividades genéricas no processo de software, tá? O que acontece? É importante a gente entender bem todas essas fases. Especificação, eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu atingir esse objetivo de entender bem o que é uma especificação, certo? Especificação está muito ligada com a engenharia de requisitos. A gente fez todo um trabalho de engenharia de requisitos, né? Então, eu tenho certeza que vocês saíram desse trabalho T1 vendo a importância que é especificar, entender bem quais são os requisitos, né? Tentar fazer umas telas, validar com o usuário para depois fazer o código. Então, vamos passar rapidinho por essas atividades genéricas, então. Vamos lá. Especificação. Então, relembrando, né? A especificação é o processo para definir quais serviços são necessários e identificar as restrições de operação e desenvolvimento do sistema. Então, a especificação está ligada ao processo de engenharia de requisitos, onde a gente estuda a viabilidade, a gente faz a licitação, né, que são as reuniões junto com usuários para identificar o que eles necessitam, a gente faz a análise desses requisitos, a gente especifica, e a ideia é a gente validar também com usuários, tá? Então, cada um desses pontos é muito importante na especificação do software. Então, de novo, sempre que eu for desenvolver um software, eu tenho que passar, no mínimo, eu passo por esses passos.
especificação. Depois, desenvolvimento. O que é o desenvolvimento do software, então? É o processo onde eu vou pegar aquela especificação e eu vou converter em código, né? Que eu vou converter num sistema executável. Ele tem algumas tarefas, que é o desenvolvimento desse software, né? Que desenvolver a estrutura, a arquitetura, que é a arquitetura que eu vou fazer para esse software, né? E também, além de toda essa parte da arquitetura, a parte da programação, a parte do código. Ou seja, as atividades da estrutura e implementação, elas são bem relacionadas, né? E pode ser aí intercaladas, tá? Então, eu tenho esses passos a nível de desenvolvimento de software. Então, eu vou especificar, eu vou desenvolver, eu vou fazer V&V, né? Que a gente acaba falando V&V, verificação e validação, que são os testes, né? Então, a gente tem a fase que a gente especifica, a fase que a gente desenvolve e a validação. Tá? Então, verificação e validação tem a intenção de quê? De mostrar que o sistema está em conformidade com a sua especificação. Essa palavra conformidade, a gente usa muito na área de qualidade, tá? Se está em conformidade com os requisitos, né? Se eu tenho meu sistema em conformidade com os requisitos identificados pelo meu cliente, significa que o meu sistema atende critérios de qualidade. Tá? Então, a gente usa muito essa questão de conformidade. Está de acordo com os itens, né? Está em conformidade com os itens que foram levantados. Tá? Esse processo, então, ele vai envolver a verificação e revisão, além de teste de sistemas, e aqui abre né, um leque grande, né, de todos os testes, né, que envolve a execução, com casos de teste que são derivados da especificação de dados reais a serem processados por ele. Aqui a gente tem vários tipos de testes. Testes funcionais, testes automatizados, teste de caixa branca, caixa preta. Então, a gente tem aí uma série, a criação dos cenários de testes, né? Então, a validação de software, ela é muito importante. Então, assim, no mínimo, né, quais são as atividades genéricas de um processo de desenvolvimento de software? Especificação, desenvolvimento e validação. E, claro, depois eu tenho que pensar na evolução dele, né? Ainda mais hoje a gente vê isso claramente. Dificilmente tu vai desenvolver um software, se for um aplicativo, vai subir na loja e nunca mais vai fazer nada por ele. Tá? Existem casos, sim, existe, mas a evolução, ela é muito trabalhada, tá? Então, o software é inerentemente flexível e pode se mudar. Como os requisitos mudam durante as mudanças, né, de circunstâncias de negócio, cada vez mais os nossos negócios mudam e mudam muito rápido, né? Então, o software tem que apoiar o negócio e, por isso, também tem que evoluir e mudar. Então, não dá para trabalhar um software que não muda nunca, né? Provavelmente, o software que não muda muito, é um software que vai deixar de ser utilizado, né? Porque o ideal é estar sempre criando novas versões, novas funcionalidades, entendendo bem o meu negócio. O pessoal do marketing chama isso de time to marketing, né? Ou seja, é eu lançar no momento certo, no meu tempo, né? Se eu não cuidar o time to market, o meu concorrente vai lançar antes de mim e eu vou perder negócio, tá? Aqui é o último texto ali, ó. Embora tenha havido uma separação entre desenvolvimento e evolução, muito chamado de manutenção também, isso é cada vez mais irrelevante à medida que cada menos sistemas são completamente novos, né? Ou seja, a gente está sempre em evolução. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá. Tranquilo. Bom, agora a gente está falando aqui, né, em processos de desenvolvimento de software, né? A gente viu quais são as atividades genéricas de um desenvolvimento de software. Eu acho que vocês agora já estão fera, ok? Todo mundo já sabe. Mas vamos lá. A gente precisa entender o que é um processo, visto que a gente tem muitos processos de desenvolvimento de software. A gente já aprendeu que são atividades genéricas. Agora a gente tem que começar a validar o que são processos. Então, vamos lá. O que é um processo? Processo vem do latim procedere, tá? Pro mais cedere. Ou seja, é um verbo que indica a ação de avançar, a ação de ir para frente. Ou seja, é uma sequência de ações, né? Então, quando eu tenho um processo, significa que ali dentro do meu processo, eu tenho muitas atividades, eu tenho tarefas, né? Que visam eu ir para frente, né? De alguma maneira, tá? Ou seja, visa a realização de um trabalho que vai agregar valor a um produto ou serviço. Ah, eu tenho um processo de desenvolvimento de software.
Então, eu tenho uma sequência de ações que vão fazer com que eu construa aquele software, tá? Só um pouquinho, pessoal. Meu pequeno está me ligando aqui, deve ser alguma coisa do colégio. Preciso de um minutinho só, por favor. Voltei, desculpa, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Então, o que eu estava falando? Do latim, procedere, né, significa lançar para frente, ir adiante, ou seja, eu vou estar trabalhando aí várias ações que vão realizar um trabalho, um produto. Então, por isso que eu tenho processos. Então, quando vocês imaginam assim que eu tenho um processo, significa que... Vocês estão me ouvindo bem? Voltei. Sim, dá para ouvir bem. Tá, então tá bom. Obrigada, Rafael. Então, quando eu tenho um processo, né, eu tenho aqui várias atividades, mas essas atividades, elas dependem de algum input, de alguma entrada, né? Então, eu tenho aqui um processo de desenvolvimento de software, mas para mim poder entregar o software, o que que eu preciso? Né? Então, por exemplo, para mim poder desenvolver um software, eu preciso dos requisitos, né? Eu preciso dos dados do usuário, das especificações, eu preciso entender qual é a minha linguagem, qual é o meu banco. Então, para mim poder executar os passos que estão dentro de um processo, essa sequência de ações, eu obrigatoriamente preciso das entradas, né? Então, pensem assim, que um processo é uma transformação. Eu vou transformar as entradas em saídas, tá? Tranquilo aqui? Todo mundo entendeu? Então, tá bom. Vou achar que sim, tá? Qualquer coisa vocês perguntam. Aqui eu trouxe um exemplo de um processo, né? A gente usa muito o Visage, que é um software para documentar os processos, tá? Então, eu tenho processos de desenvolvimento de software, mas aqui eu trouxe um processo mais para a gente poder entender, tá? Para mim, por exemplo, se eu tenho uma loja ou se eu tenho um e-commerce, tá? Quais são os processos que eu tenho? Desde o momento que o cliente acessa a loja ou entra na loja, até eu finalizar a minha venda, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho os seguintes processos. Processo 1, eu vou atender o meu cliente e apresentar os meus produtos, tá? É um processo. Para mim poder atender o meu cliente e apresentar os meus produtos, quais são as entradas que eu tenho aqui dentro do meu processo? Eu tenho que receber esses produtos, certo? Eu tenho que ter os produtos em estoque, né? Então, aqui é o meu primeiro processo, ó. Eu atendo o cliente e apresento os produtos. Aí eu vou para o meu segundo processo, o cliente escolheu o produto, então o produto é input para o próximo processo, que é emitir o meu pedido de compra, tá? Aí, o cliente pedindo a compra, eu vou verificar, ele vai fazer no crediário, sim ou não? Se sim, você sabe o que é crediário, pessoal? Eu acho que Eu eles sei. não... Rafael, nós dois sabemos, mas eu não sei se a Gabi sabe o que é um crediário, não é dessa Eu época. Eu não sei, sei. Sora, também. A minha avó que adorava um Um crediário. crediário, né? Exatamente, a minha mãe também, né? O crediário, assim, era tipo assim, a loja tinha um cadastro, né? E os melhores clientes podiam fazer um crediário, que era o famoso carnezinho, sabe o carnezinho da Renner? Só que hoje é tudo automatizado e tal. Mas antes não, né? Antes a gente saía de lá, eles saíam de lá com um carnezinho mesmo, assim, para pagar, né? E isso eles chamavam de crediário. Isso aí está cada vez mais em desuso, né? O pessoal não usa mais crediário, porque os cartões de crédito hoje em dia já parcelam lá em X vezes, né? Então, tem muita loja hoje que não faz mais crediário, né? Inclusive, crediário era até um risco, né? Porque o pessoal podia não voltar para pagar, e daí depois tinha toda a função de colocar no SPC e assim por diante, tá? Eu vou até atualizar, acho que eu vou atualizar esse meu exemplo. Ele está ficando desatualizado, mas tudo bem. Então,
Se o cliente que queria fazer o crediário, ele vai lá e faz o cadastro, né? Se não, ele vai lá e vai fazer o recebimento aí do cliente, tá? Então, por isso aqui ele... Daí, claro, quando a gente vai aprender a trabalhar notações de modelos de negócio, daí a gente aprende todas essas regras para trabalhar no Visage. Não vai ser o nosso caso aqui, tá? A gente não vai precisar fazer isso, porque até não está no nosso, na nossa ementa, mas eu acho bem legal, assim, porque quando tu começa a desenhar os processos, tu entende, né, o passo a passo do cliente, o passo a passo da venda, principalmente, assim, o passo a passo do negócio. Então, eu acho bem importante aí a gente documentar esses processos, tá? Como é que é esse nome, professora? B o quê? Visage. Como é que se escreve isso? Eu vou colocar ali, ó. Eu não sei se estava no slide, eu não vi. Não, não estava, não estava. A gente usa esse software aqui, ó, Visage. Tá? Ah, ele é um software, eu achava que era tipo um modelo. Não, não, esse aqui é um software que é Visage, ele trabalha muito com fluxograma. Tá? Ele Ah, trabalha sim. muito com processo, então ele deixa tu desenhar todos é como se, pensa assim, ó, o nosso Asta deixa desenhar todos esses fluxos, entendeu? Mas o mais famoso para processos é o Visage. Ah, esse é o mais famoso. Aqui, por exemplo, ó, depois que o cliente, né, depois que a loja recebe o pagamento, né, ele tem que transportar e montar o pedido, se for o caso, e realizar a cobrança do cliente, assim por diante, né? E aqui significa que a venda foi finalizada. Então, esses são só alguns exemplos, assim, de como a gente pode documentar esses processos. Muito bem. Mais alguns exemplos de processos aqui, voltando ao nosso desenvolvimento de software, né? Quando eu vou desenvolver um software, eu tenho o processo dele, certo? Então, eu vou entrar com as minhas especificações e eu vou sair com o meu software, eu vou sair com o meu desenvolvimento, ok? E, por exemplo, eu posso também ter um processo de engenharia de requisitos, onde eu faço várias reuniões com o cliente, né, que são as minhas entradas, e as minhas saídas são as minhas especificações documentadas, tá? Vocês vão aprender que a gente usa muito processo, muito, tá? E a gente usa tanto nos modelos mais tradicionais, como os modelos cascata, até mesmo nas metodologias ágeis, tá? O XP, por exemplo, é uma metodologia que tem bastante processo. Então, assim, às vezes a gente acha assim, não, né, tem menos processo. Não, a gente usa muito processo mesmo, tá? Por quê? Porque processo é um conjunto de ações onde você tem a entrada e você tem a saída. Agora a gente tem que ver qual é o nível de granularidade que a gente quer quando a gente vai colocar isso no papel, né? Então, por exemplo, aí está num nível muito alto, né? Entre a especificação e desenvolvimento do software, sai o software. Tá fácil, né? Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que aí dentro da caixinha de desenvolvimento de software tem vários outros processos que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que executar para que realmente eu tenha um software na ponta funcionando. A mesma coisa em engenharia de requisitos, né? Aqui tem um exemplo mais de alto nível, né? Reunião com clientes, a especificação, mas a gente sabe que não é assim que a gente tem que quebrar. E aí a gente pode quebrar aí de várias maneiras, tá? Isso aqui é uma árvore de processo. Então, por exemplo, o macroprocesso aqui pode ser o nosso desenvolvimento de software, certo? A grande aqui, ó, macroprocesso de desenvolvimento de software. Então, dentro desse desenvolvimento de software, eu posso ter o processo de engenharia de requisitos, eu posso ter o processo de desenvolvimento. Dentro do processo de engenharia de requisitos, eu posso quebrar, e aí eu venho com as minhas atividades e as minhas tarefas. Tá? Então, eu vou quebrando, como foi feito aqui, né? Ó, aqui é um processo de compra do cliente na loja, né? Mas aí eu vou quebrando em vários processos menores para mim entender qual é o fluxo desse meu processo maior, tá? Então, eu vou quebrando em processos, em subprocessos e assim por diante. Muito bem. Vamos fazer a nossa primeira atividade, tá? Em grupos, aí vocês podem se organizar em 3, 4, como vocês gostam de trabalhar. Eu queria que vocês pegassem o nosso trabalho, que foi o trabalho de engenharia de requisitos, tá? A dica que eu dou para vocês é, peguem o enunciado do trabalho T1,
tá? Que tem lá todos os passos, né, do que a gente tinha que fazer para entregar esse trabalho de requisitos, tá? E montem um processo de engenharia de requisitos que vocês executaram para poder fazer essa primeira parte do T1, fazer esse primeiro T1, tá? O que eu quero que vocês façam? Identifiquem os processos, as entradas e as saídas. Tá claro? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Eu vou pegar essa descrição e vou colocar ali para vocês no chat. Ok? Alguma dúvida? E eu criei uma sala ali no Moodle também, para que vocês possam subir, tá? É tranquilo, eu vou deixar uns 20 minutos para que vocês possam discutir, porque é bem importante entender essa questão aí do processo, tá? Vou parar a gravação para que vocês possam trabalhar, depois a gente... vamos trabalhar agora o modelo de um processo de software, tá? O que é um modelo de processo de software? Lá na década de 70, né, a gente já desenvolvia software. Só que se desenvolvia de qualquer jeito, era ainda uma forma muito desorganizada, desestruturada, não tinha planejamento, e aí o produto, às vezes, ele não atingia a qualidade que se desejava. Tá? Com isso, surgiram os modelos de processo, né? Que podem ser vistos como uma representação ou uma abstração dos objetos e as atividades envolvidas no processo de software. Vamos lá. O que é um modelo de processo de software? É uma representação simplificada de um processo de software apresentado sobre uma determinada perspectiva, tá? Então, um modelo de processo ele pode ser escolhido por a natureza do projeto da aplicação. Então, por exemplo, eu tenho um processo de software específico para determinado tipo de projeto, né? Ou nos métodos e ferramentas que vai ser utilizado, ou nos controles e produtos que precisam ser entregues. Então, aí tu escolhe em função do projeto, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um projeto que seja trabalhar com protocolos de rede. Então, geralmente, protocolos de rede, quando a gente trabalha projetos que são de muito baixo nível, a gente não consegue usar metodologias ágeis. Por exemplo, a gente usa uma metodologia mais tradicional. Tá? Então, tu escolhe o modelo do processo de software, muitas vezes, dependendo do estilo do projeto. Então, vamos lá. Somerville, a gente tem vários autores aí na engenharia de software, tá? O Somerville é um dos autores mais importantes. Então, ele cita 3 modelos genéricos de processo de desenvolvimento de software, tá? Genéricos, que são os mais conhecidos, que são o modelo em cascata, o desenvolvimento incremental e a engenharia de software orientada a reuso. Vou passar para vocês o que é cada um deles. Vamos lá, o primeiro, o modelo em cascata. Tá? O modelo em cascata, a característica dele é que ele tem fases separadas. Né? Então, eu tenho uma fase para definir requisito, uma fase para construir o projeto de sistema e o software, que é a arquitetura e a implementação, uma fase ali de implementação e teste de unidade. Aí, são várias fases, tá? Uma fase de integração e teste e uma fase de operação e manutenção. A característica dele é que é o seguinte, ele começa uma fase depois que ele termina outra. Então, eu só vou começar a pensar no projeto de sistema e software, que aqui é uma definição da arquitetura, do banco, depois que eu terminar os meus requisitos. Eu só vou começar a implementar e pensar nos testes depois que eu terminar o projeto de sistema e software. Entendeu? Então, cada fase tem que estar completa para mim passar outra fase. É claro que aqui a gente tem qualidades e defeitos, né? São coisas que são boas de usar esse modelo e são coisas que acontecem que não são tão boas. Aqui, o modelo cascata é muito usado em fábrica de software. Né? As fábricas de software têm os seus analistas de sistemas, programadores, testadores. Eu trabalhei em 2003. Eu fiquei um ano inteiro trabalhando na fábrica de software da Stefanini. Como é que a gente trabalhava? Tá? Eu era analista de sistemas. A gente atendia a S-Sul na época, o cliente S-Sul. A S-Sul era a geradora de energia elétrica, né? Então, eu fui várias vezes lá na S-Sul, né? Eu pegava um projeto, então eu era analista responsável por aquele projeto.
eu identificava quem eram os meus clientes, fazia reunião com eles dentro da SSU, eu ia a São Leopoldo, sentava, fazia a reunião, e a partir da minha reunião, eu fazia toda a documentação da minha análise do sistema, né? Muitas vezes em diagramas de caso de uso, entendeu? Mas eu documentava tudo, documentava todos os requisitos. Aí, depois que tivesse tudo pronto, eu mandava para o meu desenvolvedor. Tá? Então, a gente tinha um modelo em cascata lá, desenvolvido um processo desenvolvido pela Stefanini, que funcionava muito parecido com o modelo em cascata. Então, né, o analista de sistemas, ele especificava, passava para o desenvolvedor que desenvolvia tudo. Quando ele terminava tudo, ele passava para teste e assim por diante. Se por acaso lá no teste fosse encontrado um erro, voltava para mim, parava tudo e voltava para mim. Tá? Então, um dos requisitos, né, uma das características que não era tão boa nesse modelo é que o retrabalho custava muito caro. Tá? Aqui, ó, problemas. Principal desvantagem do modelo cascata é a dificuldade de acomodação das mudanças. Né? Então, se o cliente também no meio do caminho pedia mudança, dava muito trabalho de ser desenvolvido. Modelo apropriado somente quando os requisitos são bem compreendidos e quando as mudanças forem bastante limitadas durante o desenvolvimento do sistema. Onde que a gente aplica o modelo cascata? Sistemas de negócio que têm requisitos estáveis, né? Então, por exemplo, tu vai trabalhar com a internet, com aplicativo, com e-commerce, esses sistemas de negócio mudam muito. Então, talvez o modelo cascata não seja o ideal para esse modelo, tá? Então, ó, é mais usado em projetos de engenharia de sistemas de grande porte, onde o sistema é desenvolvido em vários localizados. Aqui é sistemas distribuídos, ok? Então, esse modelo cascata. O desenvolvimento incremental, eu bati uma foto do livro aí para vocês, ele é muito parecido, ele tem aqui algumas características de modelos ágeis, né? Que são entregas incrementais. Tu vai desenvolvendo incremental. Tanto que o modelo ágil provavelmente nasceu desse desenvolvimento genérico aqui, do desenvolvimento incremental. Então, tu tem aqui uma definição do escopo e tu tem várias atividades simultâneas, né, de especificação, desenvolvimento, validação, e isso vai gerando versões iniciais, versões intermediárias, até a versão final. É baseado na ideia de desenvolver uma implementação inicial. Pode ver assim, ó, quem conhece metodologias ágeis, não sei se vocês conhecem, mas ela tem essa base de metodologia ágil, né? Tu faz uma implementação inicial, tu apresenta para o teu usuário, e aí depois tu vai criando versão até que o sistema seja desenvolvido. As atividades de especificação, desenvolvimento e validação são intercaladas e não separadas, com rápido feedback entre todas as atividades. Tá? Então, esse aqui é um modelo genérico, descrito pelo Somerville, chamado desenvolvimento incremental. Tá? Quais são os problemas de aplicabilidade? Falta de visibilidade do processo, os sistemas são frequentemente mal estruturados, e tem que ter habilidades especiais, como, por exemplo, uma prototipação rápida, tá? Que pode ser solicitada. Onde que a gente aplica? Sistemas interativos de pequeno e médio porte. Para partes de um sistema grande, por exemplo, interface, e para sistemas que têm um curto ciclo de vida. Ou seja, projetos que são menores, tu consegue trabalhar mais esse desenvolvimento incremental. Projetos que são muito grandes, tem que pensar, porque geralmente eles têm que ser melhor estruturados. Por último, a gente tem a engenharia de software orientada a reuso, tá? Que é o quê? A gente ter sistemas onde a gente possa estar reutilizando esses componentes, tá? Aqui, no caso, o Somerville coloca alguns estágios dessa engenharia de software orientada a reuso, que seria, tu especifica os requisitos, tá? E em cima da tua especificação, tu analisa quais são esses componentes que tu vai precisar, né? A partir daí, tu modifica os requisitos em cima dos componentes que tu tens e tu faz um projeto de desenvolvimento com reuso e depois desenvolve e integra. Tá? Ou seja, é realmente reutilizar aquilo que tu já tem pronto. Essa abordagem está se tornando mais usada à medida que padrões de componente têm surgido. Tá? Então, ele trabalha assim, ó, a especificação orientada a reuso. Tu especifica, vê quais são os componentes que tu tem pronto, a partir dos componentes que tu tem como tu modifica esses requisitos, e aí tu faz o projeto de desenvolvimento e validação. Tá? Então, ó, o sistema é montado a partir de componentes existentes.
Então, esses são os 3 modelos genéricos do Somerville, tá? Bom, a gente conheceu as atividades genéricas do processo de software, os modelos genéricos do Somerville, agora eu vou trazer os tipos de processo de software que tem, tá? Vamos lá. Segundo o Pressman, a gente tem 2 tipos de processos de software, que são os modelos prescritivos e os modelos adaptativos. O que são os modelos prescritivos, tá? Os modelos prescritivos são aqueles que têm mais planejamento, tá? Tu planeja o sistema, né? Então, por exemplo, no modelo em cascata, tu tem a fase onde tu vai identificar todos os requisitos. Então, tu faz tudo o planejamento dos requisitos primeiro. Então, ele é considerado um modelo prescritivo. A mesma coisa a engenharia de software orientada a reuso. Como tu vai fazer tu vai ter que identificar quais são os componentes que tu já tem pronto, então tu faz a primeira fase, que é a análise dos requisitos, a análise dos componentes. Então, por isso que eles são com foco em planejamento, tá? Por isso que a gente chama ele de modelos prescritivos. Ali diz, ó, são ditos prescritivos porque possuem em sua estrutura uma ordem formal de elementos do processo, né? Os modelos prescritivos também são chamados os modelos mais tradicionais, tá? Já os modelos adaptativos são o que tem esse foco de estar sempre entregando, né? Incremental e flexível. Daí a gente tem as metodologias ágeis, né? Então, as metodologias ágeis são modelos adaptativos de processo de desenvolvimento de software, que a gente tem Scrum, XP, Crystal, FDD, DSDM e vários outros, tá? O Pressman fala o seguinte, que esses modelos adaptativos não são processos rígidos, né? Ou seja, eles são processos que tu consegue trabalhar mudanças, né? Mas são focados no produto e nas pessoas que desenvolvem são abertos a mudanças, ok? Então, modelos prescritivos e modelos adaptativos. E o Somerville traz a questão também ele tem uma outra nomenclatura, tá? Enquanto o Pressman traz modelos prescritivos e adaptativos, o Somerville traz um pouquinho diferente. Ele já traz uma visão mais moderna. Ele já chama processos dirigidos a planos, processos ágeis e processos híbridos, tá? Então, quais são os processos dirigidos a planos? É muito parecido com o do Pressman, né? É aqueles também onde tem bastante planejamento, tá? Ou seja, atividades que são planejadas com antecedência, né? Esse progresso, então, é avaliado, né, conforme o seu planejamento inicial, e aqui tem que planejar e programar todas as atividades do processo antes de começar ele, né? Aqui vinculando também ao modelo em cascata e à engenharia orientada a reuso. Aqui os processos ágeis são aqueles que o planejamento é gradativo, que tu faz junto, né? Que é fácil fazer esse processo de alteração de mudanças, onde ele cita o modelo de desenvolvimento incremental. E, por último, o que está sendo muito usado, que é o híbrido, né? Ou seja, eu tenho, sim, características de vários modelos. Eu uso um pouco do cascata, eu uso um pouco do incremental, e eu uso um pouco da engenharia de software orientada a reuso, né? Ele vai ilustrar as boas práticas na especificação e no projeto, e ele apoia a prototipação e a entrega incremental. E o que a gente não pode usar é o modelo Go-ROS. Essa foto sou eu que tirei, tá, pessoal? Na época eu trabalhava numa empresa, não vou dizer o nome aqui, que era o seguinte, quando a gente recebia demandas que eram, assim, colocadas no meio de um processo que a gente não entendia, aquilo que o chefe chega para ti e diz assim, olha, para tudo e faz isso agora, e tu fica olhando para ele assim, como assim, né? Estou no meio de um planejamento, essa tarefa não está planejada. A gente chama de Go Horse, tá? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é muito comum, assim, na nossa área de desenvolvimento de software, quando tu chega assim rápido, a gente diz, putz, aqui veio Go Horse, né? Ou seja, não tem planejamento nenhum, não tem nada, sai correndo porque deu um bug no sistema, para tudo e sai fazendo. O Go Horse é sai fazendo. Ou seja, ele não tem processo nenhum, tá? Então, eu digo para vocês, não façam isso, tá? Go Horse não é bom uso. Go Horse é quando tu sai fazendo sem estar planejado, sem ter visto nada. Então, tentem, assim, não trabalhar como Go Horse, tá? Esse aqui é o Márcio, que trabalhava comigo. O Márcio, hoje, ele está trabalhando fora do Brasil. Ele foi trabalhar em Londres, depois ele se mudou com a esposa para os Estados Unidos. E adoro ele, trabalhou comigo muitos anos.
E ele ficava muito bravo quando chegava as demandas de Go Rossi, ele comprou as cabeças de cavalo, e aí quando chegava demanda que era Go Rossi, ele botava assim para a gente dar uma risada, né? Porque às vezes acontece, tá, pessoal? Em várias empresas, mas tem que tentar minimizar. Não dá para trabalhar o tempo inteiro no Go Horse, tá? Eventualmente, se tem algum problema, a gente trabalha, mas isso sempre tem que ser exceção, né? Certo? Muito bem, deixa eu ver se dá tempo ainda. Dá tempo, a gente tem aí uns 10 minutos. O que eu quero que vocês façam? Abram um navegador da internet, tá? Eu vou colocar um link no Miro aqui para vocês e coloquem todos os processos de desenvolvimento de software que vocês ouviram falar. Scrum, Cascata, tudo. Eu quero tentar fazer um mapeamento de todos os processos de desenvolvimento de software que vocês achem para a gente poder aí trabalhar no nosso T2, que vai ser uma pesquisa bibliográfica em cima dos processos de desenvolvimento de software, para que vocês possam poder ter conhecimento do maior número possível dos processos de desenvolvimento de software. Ok? Vou fechar aqui o nosso compartilhamento, vou colocar aqui para vocês o que vocês têm que fazer, já vou colocar o link do Miro que eu criei para a aula, tá? Então, tá aqui. É bem isso, assim, abra o navegador da internet e começam a colocar processo de desenvolvimento de software e vejam o que vem. Deixa eu pegar o link do Miro aqui para vocês. Peraí, deixa eu pegar o share aqui. Invite link to board, can edit. Todos podem editar. Copiei o link, vou colocar para vocês aqui. Isso. Cliquem ali e verifiquem, e eu vou parar a gravação para que vocês possam ir trabalhando.